Olá pessoal, esse é o segundo episódio do Conversações Livres, eu me chamo Natália. Oi gente, o meu nome é Silvana, eu sou a monitora do laboratório de psicanálise junto com a Natália. Nós é que estamos conduzindo esse projeto de podcast do Conversações Livres. Estamos aqui com o nosso segundo convidado, Rafael Marques Longo, então eu vou descrever um pouquinho das ações dele, do que ele vem trabalhando até então. Então ele é psicanalista praticante, servidor público, psicólogo na Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Pissarras, onde atualmente ele é o responsável técnico pela psicologia. Ele é mestrando em Psicologia Clínica na Universidade Federal do Paraná. Ele faz, então, estudos sobre o corpo no ensino de Jacques Lacan. É coordenador geral das Underwust, Espaço de Estudos e Transmissão de Psicanálise. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Então, você quer comentar um pouquinho com a gente como vem sendo esses seus estudos sobre o corpo em Lacan? Como é que se dá, o que você tem encontrado? Quero sim. Primeiro, queria agradecer vocês, parabenizar pela iniciativa e agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu venho estudando nos últimos tempos. O corpo em Lacan, ele não é necessariamente um conceito já dentro da obra bem definido como o Lacan vai fazer com os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, né, na primeira publicação do grande seminário, Seminário 11, né? Mas o corpo ele vai sendo construído conceitualmente durante todo o ensino do Lacan. Não há uma definição fixa do corpo, da mesma forma que não há em outros conceitos, mas há muito que se pode trabalhar sobre e pensar sobre o corpo em Lacan, desde o início, né, desde seus primeiros textos e seminários, até o seu ultimíssimo ensino, como vai nomear o Jacques Lamillard. Ok. E você vê, diante disso que você tem estudando em relação ao corpo, alguns reflexos na clínica, enquanto psicólogo, porque a gente sabe que o corpo é algo fundamental na constituição do sujeito, né? Que começa como o reconhecimento dele mesmo e tal, lá no estado do espelho. E alguma coisa que venha dessa formação, que se reflete na vida adulta ou na adolescência, dos seus pacientes que você tem acompanhado alguma coisa? Isso com certeza, né? Primeiro, eu acho que algo que a gente precisa deixar bem claro quando a gente fala em determinada palavra ou conceito dentro de um discurso, dentro de uma teoria, ela não vai ser o mesmo, não vai ser o mesmo significado, os mesmos sentidos em outra teoria. Então, quando a gente fala corpo em Lacan, ou corpo em Freud, enfim, ou corpo em determinado autor, não vai ser o mesmo que em outro. O que eu quero dizer com isso? Então, o corpo em Lacan não tem como ser equiparado ou igualado, por exemplo, a um corpo dentro de algumas ciências médicas ou, né, da biologia de um modo mais tradicional do termo, né? A ideia de uma unidade de vida, simplesmente, né? Então, o corpo em Lacan vai ter essas diferenças. E aí eu concordo com você com a ideia do estágio do espelho, que essa é a primeira definição de corpo em Lacan, que é o quê? O corpo, né, ele é definido, ele é constituído enquanto uma identificação, uma imagem, né? Uma imagem que pode ser análoga à experiência do estágio do espelho, né? Que eu vejo refletir, né, uma imagem de mim como uma totalidade, eu me identifico a essa imagem. Em outras teorias, por exemplo, vamos falar em introjeção dessa imagem, né, no psiquismo. E isso tem uma importância muito grande, porque isso já de entrada já mostra que o corpo, né, o corpo que temos, o corpo com o que usamos para viver, né, não é simplesmente um corpo que foi se desenvolvendo biologicamente falando, neurofisiologicamente falando, né, ou simplesmente ambientalmente falando. Então ele é um corpo que vai vivendo experiências, vai sofrendo marcas daquilo que nos foi falado, daquilo que ouvimos, e a partir do que vivemos, esse corpo vai
se apresentando e se estabelecendo. Em que nível isso chega, né? A gente só vai sentir um corpo que está, né, que faz parte dessa imagem especulada que a gente se identifica. Então não é incomum, né, em crises, por exemplo, crises de psicoses graves, né, fazer uma automutilação a ponto de não sentir dor, né, de inclusive cortar partes do corpo, né, que se for olhar por uma outra régua, por uma outra perspectiva, isso geraria uma dor absurda, né, se for entender a dor como um processo simplesmente neurofisiológico, por exemplo, mas que como não faz parte naquele momento de uma unidade corporal enquanto uma instância psíquica, então não sente dor, né? Existem outras experiências, por exemplo, que até os estudos de neurociência vão colocar, por exemplo, a experiência do braço fantasma, né? Do membro fantasma, né? A experiência do braço de borracha, em que a gente consegue perceber que o corpo ele não é algo que simplesmente é dado e que a gente carrega como uma maquinaria já posta e que a gente simplesmente segue, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que é preciso colocar, que o corpo, em Lacan, inicialmente, no início de sua obra, ele é constituído a partir de uma identificação a uma imagem. Então, a se identificar a essa imagem vai dizer, então, para esse sujeito que ele tem um corpo que unifica, então, inclusive, o seu eu, né? O seu ego, dependendo das traduções. Entendi, legal. Já que a gente está falando também de narcisismo, né? Qual a relação do estágio do espelho com o narcisismo e o édipo? O narcisismo e o édipo. Tá, vamos lá então, vamos ver por qual caminho eu posso ir. O estágio do espelho, ele é uma forma de representar, né? Esse processo de formação é uma forma de representar como que incide justamente o narcisismo sobre a vida do sujeito, né? Então a gente está falando quando em Freud a gente já consegue fazer a diferença entre narcisismo primário e narcisismo secundário, né? Então, como que, de fato, eu me identifico no mundo, né? A partir de imagens, a partir de palavras e também a partir da forma que eu gozo da vida, né? Que eu faço uso do meu corpo para gozar da vida e viver a vida, né? Então, o estágio do espelho, ele vai, de certa forma, dar uma estrutura sobre os narcisismos, né? Mostrar como o narcisismo se estabelece, e ele se estabelece justamente a partir de uma identificação, a partir de determinadas identificações, ou por imagens ou por palavras. E aí a gente chega no édipo, que aí já é uma estrutura simbólica, né? Em que o Lacan, né? A tomada do Lacan, a leitura que ele vai fazer é de uma forma estruturalista, né? Ele vai estruturar o que era o mito do Édipo, ele vai estruturar em elementos simbólicos, né? Então, o que o Lacan vai fazer? Ele vai, o que o Freud usa como elemento da mitologia para ilustrar como se constituem os sujeitos. O Lacan ele vai fazer o uso do estruturalismo para reduzir o complexo de Édipo a determinados elementos que constituem o sujeito. Como o estágio do espelho se relaciona ao Édipo, que vai depender de como o sujeito constitui seu Édipo, para que então seja possível determinadas formas de estabelecimento do estágio do espelho. E de novo, né? Uma coisa faz tensão à outra, né? Tanto o estágio do espelho ao Édipo quanto o Édipo ao estágio do espelho, né? Mas se vocês quiserem aí exemplos, né?
determinadas formas de se estruturar psiquicamente, considerando que as estruturas clínicas freudianas, que são estruturas, né, propostas por Lacan, há diferenças, né, ou mais facilidade de uma unidade corporal se estabelecer, ou não, né? Por exemplo, nas neuroses, esse mito, né, o Édipo e essa identificação à imagem é algo mais estável, digamos, né? Mas esse certo delírio que o sujeito acaba sendo capturado por, né, a essa imagem, isso está mais aparece de uma forma mais definitiva, né? E nos casos das psicoses, por exemplo, isso tende a vacilar com uma maior facilidade, e até nos casos clássicos de autismo, né, não o transtorno do espectro do autismo necessariamente, mas os casos clássicos de autismo, né, aí é uma posição completamente diferente a essa ideia do estágio do espelho, né? Enfim. O estágio do espelho, né, ele é um processo de formação do eu, que se dá a partir da identificação com a imagem de si mesmo no espelho. E é a partir disso que a gente vai criar, então, as identificações secundárias. O que seriam, então, essas identificações secundárias? Bom, vamos lá. Acho que tem algumas etapas, né? Acho que é importante colocar isso, que sempre que a gente vai falar de momentos, né? Em Lacan, a gente precisa colocar que são momentos que derivam de instantes lógicos, né? Não quer dizer que é uma cronologia que vai garantir isso. Aos 5 anos eu vou ter desenvolvido isso, enfim. O estágio do espelho, que inclusive no texto ele coloca dos 6 aos 18 meses, né? Por exemplo, né? Carrega algo disso. Tem alguns momentos de passagem para se estabelecer, então, essa identificação. A gente pode tomar a própria experiência com o espelho que vai ilustrar isso, né? Primeiro, alguém que não tem constituído, então, um imaginário, né? Essa ideia de psiquismo, que vai dar a imagem do corpo. Se não tem, você colocando essa experiência do espelho como uma analogia, né? Obviamente, mas coloca então essa pessoa que não tem imaginário constituído à frente do espelho, não vai reconhecer aquela imagem como um reflexo de si mesmo. E às vezes precisa de um outro para fazer esse reconhecimento. Exatamente. Né? Que a mãe faz essa função, o pai faz essa função, tipo, cadê o pezinho do bebê? Cadê a mãozinha do bebê? Isso. E tal. E vai contornando, né? Vai dando por palavras, vai marcando esse corpo a ponto de produzir essa unidade. E é importante você ter colocado isso, porque são 2 momentos, né? A gente pode tomar pela perspectiva simplesmente de uma imagem que aqui a gente se identifica, mas num segundo momento Lacan vai dar uma ênfase, né, no período em que ele é bastante influenciado pelo estruturalismo francês, que essa imagem, então, ela é efeito de um discurso, né? Efeito de um campo simbólico, né? Efeito das palavras que marcaram nossa história, nossa vida e, obviamente, nosso corpo. Então a gente está... É legal situar, né, que são dois topos aí, são dois campos distintos. Um é um campo de imagens, né, e o outro é um campo de palavras. Então, são sistemas diferentes, né, são elementos diferentes que podem, né, e costumam ter efeitos um sobre o outro, mas não são a mesma coisa. Então, o que acontece nesse primeiro momento, a quem não tem o estágio de espelho já estabelecido, não vai se reconhecer numa imagem especular. Num segundo momento, a gente pode chamar de um transitivismo, né? Aparece ali que eu não sei se sou eu ou se não sou. Quem nunca viu tem um monte de videozinhos aí, de memes na internet para ilustrar isso, né? Do gato que olha seu reflexo no espelho e se assusta, ou então o bebê, ou então um cachorro que busca atrás do espelho, vê cadê a pessoa, né? O outro real que está ali, né? Enfim.
Então, nesse segundo momento seria um transitivismo, né? Será que sou eu, será que não sou? E aí isso gera uma tensão, né? De ser ou não ser essa imagem que está refletida no espelho. E é justamente esse campo, por exemplo, que a gente pode recortar como o campo das violências e agressividade, né? Do ser ou não ser, desse transitivismo. Então, esse período é muito importante, né? E aí, só num terceiro momento, como a Silvana colocou, a partir da palavra do outro, a partir de um discurso que vai nos marcando e nos constituindo, que vou ter finalmente aí uma unidade corporal, né? Uma imagem que apresente uma totalidade do nosso corpo. E aí sim é feita essa passagem do estágio do espelho. E aí, só mais um ponto, é que não quer dizer que foi constituído estágio de espelho, que isso simplesmente, agora sim, tem minha unidade de corpo e tudo bem, vou viver minha vida e isso não vai ter interferência. Tem até um texto interessante do Freud, o estranho, a inquietante estranheza, enfim, que ele se depara com o próprio reflexo e ele ao perceber que é no trem, né, ao perceber que é o reflexo daquele senhor que ele vê, na verdade é ele tem um episódio de uma certa angústia ali, ao ter esse reconhecimento. Então, nossos medos, angústias, enfim, até preocupações e ansiedades de modo geral, né, muito tem a ver com essa relação que a gente tem com a imagem de si mesmo, né, com a imagem do próprio corpo. Então, não está dado para todos nós vivemos isso e vemos vacilar essa imagem, nem sempre, uns mais, outros menos, mas essa imagem tende a vacilar e vai depender de como a gente está identificado no mundo aí para verificar como que essa imagem vai ter um peso ou vai ter sua função estabelecida. E isso que tu fala assim sobre não estar dado, que você tem uma unidade corporal, mas isso não quer dizer que já está pronto, que vai ser assim, que você vai se ver da mesma forma pro resto da vida, está muito atrelado com as vivências que a gente tem e as mudanças que o nosso corpo vai sofrendo ao longo da nossa vida, né? Porque quando você começa a fazer essa identificação de quem é você é pequenininho, 18 meses, né? Mas aí você vai crescendo, teu corpo vai se modificando. Quando você é criança, você tem uma ideia do seu corpo, você tem um ciclo de relações. Quando você entra na adolescência, você tem que se despedir desse corpo de criança para daí começar a formar um outro corpo, que vai ser seu corpo de adulto ali na frente. Então você tem toda uma adaptação e um círculo social que vai mudando ao longo do tempo e que vai te atravessando e vai atravessando essa forma como você se vê ou vai se relacionar com o seu corpo, né? Exatamente. E aí a gente entende que a constituição de cada sujeito não é algo simplesmente individual, né? Uhum. E unificado e já dado. Ou seja, o lugar social, todos os recortes de gênero, raça, classe, né? Aquilo classe que a social. mídia põe também, o que é considerado um corpo belo, o que não é considerado, que vai mudando ao longo do tempo, né? Antigamente o corpo feminino mais gordinho era sinônimo de fartura, então era considerado bonito porque considerava que você tinha condição financeira boa e tal. Agora, hoje em dia, é a magreza que é exuberante, que é procurada, ou um corpo mais musculoso, shapeado e tal, e isso são coisas que vão mudando ao longo do tempo e vão se alterando, são coisas que vão e que voltam e tal. Como que a cultura vai se inserindo no nosso corpo também, né? Na nossa linguagem, assim. Isso, embora Lacan, por exemplo, nas análises a gente não trabalha com uma vida factual, né, com os fatos, mas sim como são contados, né, como são vividos, mas chega a ser, a gente pode até usar isso, assim, chega a ser um fato, né, que é socialmente falando, antropologicamente falando, culturalmente falando, tem muita diferença entre ser um homem branco, por exemplo, abastado aí, digamos, né, rico, né, herdeiro, enfim, e ser uma mulher preta aí morando numa situação aí de vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo. Então, querendo ou não, é um fato, isso nos constitui, né? Não é sem isso que a gente vai se constituir. É claro que também as condições sociopolíticas, digamos, geográficas inclusive,
por elas a gente não pode cair na selvageria de interpretar e saber antes de ouvir essas pessoas como que essas pessoas se constituíram. Mas a gente sabe que é a partir do que se viveu e a partir de como essa pessoa se localiza no mundo que ela vai também se identificar e se constituir. Importante isso. Porque às vezes cada um tem uma visão de mundo diferente, né? E às vezes o que pra gente olhando de fora, pra você como analista, você pode ter uma noção daquilo, mas a pessoa tem outras vivências que atravessaram ela de outra forma e que a relação dela vai ser diferente do que você imaginaria que ela tivesse, né? Ou ela tem outras experiências que vão modular essa forma como ela se relaciona com o corpo. Eu acho que é isso, né, gente? Obrigada, Nath. Obrigada, Rafael, por ter aceitado o nosso convite. Nosso bate-papo foi muito interessante. Nosso tempo é curto, então, por mais que a gente quisesse ficar aqui falando por muito mais tempo, não dá. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Obrigada, Silvana. Obrigada, Rafael. Bom, eu que agradeço novamente a oportunidade. Parabéns pela iniciativa. E sempre que quiserem, dentro das possibilidades, estarei à disposição. Tá bom? Obrigada. Obrigada.